Cadê o... Opa. Só. Aí, Ei. amém. O meu tá bem Amém, baixinho. foi, agora foi. O meu não. O meu tá... Foi. Eu- Vou botar aqui o time para... Diminui o médio, aumenta o volume. E aí, gente, boa noite. Já tá rolando aí no YouTube. Obrigado mais uma vez, Éssila. Eu gosto bastante desse pessoal. E hoje nós estamos aqui no formato podcast com essas duas feras. Então, é o seguinte, existe uma regra aqui no podcast. Não pode mexer no microfone. Ah, tá certo. Tá certo? Tá ok. Então, tudo bem. Estamos aqui no formato podcast com essas duas feras, Raíssa e Rumanelli. Uma salva de palmas, gente. Nelly aí toda chique, com seu suporte para celular e tudo mais. E hoje a gente tem algo especial. Porque talvez, em nome de Jesus, será o primeiro podcast que vai subir para o Spotify. Aê! Se Deus quiser. Aí sim, né não, Ana Paula? Zoecast. Zoecast, Belovedcast, é isso aí. E o que é que a gente vai conversar hoje? Eu chamei aqui Raíssa, chamei Nelly, para nós conversarmos um pouco daquilo que a gente tem vivido no nosso meio. Temos vivido, assim, de um derramar do Espírito Santo maravilhoso. Tem pelo menos aí umas 3 ou 4 semanas que temos visto o Espírito Santo, de fato, fazer no nosso meio, e glória a Deus por isso. Mas a gente precisa entender. Não é simplesmente fazer por fazer. A gente precisa compreender, a gente precisa entender o que está ocorrendo para que a gente possa assim, se alinhar e fluir naquilo que o Espírito Santo tem através das nossas vidas. E por isso é que hoje a gente vai falar sobre dons do Espírito. Um assunto que... Fire geral, né? Um assunto que, assim, dons do Espírito, meu Deus, eu amo conversar, eu amo escutar pregação, e aí a gente vai trazer um pouco daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para vocês hoje. A ideia inicial era fazer só um podcast, mas quando a gente viu era tanta coisa, e a gente não podia deixar algo simplesmente solto e pular de qualquer forma, então a gente dividiu em 2 etapas. Uma esse final de semana e a próxima sábado que vem. Beleza? A gente vai falar de uma forma mais geral hoje, e semana que vem vamos trazer aí os dons em espécie, com testemunhos, vai ser top também, não perca. E para começar a falar sobre dons, eu queria pedir para que alguém lançasse aí 1 Coríntios 12, 1. Iniciar já com Paulo falando. No telão. Só esperando aí, foi, não foi? 1 Coríntios 12, 1. E Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, uma igreja que o quê? Uma igreja que tem o dom assim, fervendo, tem dentro deles assim a manifestação do poder, do raio, do Pentecoste acontecendo na igreja. E quando a gente vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho, óbvio que também no Velho não vai ter, mas no Novo Testamento é onde a gente mais vai ter referências sobre dons. Em 1 Coríntios 12 ao 14. E foi aí, foi. E Paulo começa falando justamente o quê? 1 Coríntios 12, Paulo começa a falar dos dons. E ele vai dizer: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E a primeira percepção que a gente tem daqui é sobre essa essencialidade que Paulo vai falar. Para que, sobre o assunto dos dons espirituais, nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos simplesmente viver e deixar isso de lado. Nós precisamos entender, compreender e, como eu falei no início, assim, fluir através da compreensão. Até quando Paulo vai falar em Romanos 12, é o que? Apresente, sabe, o seu corpo, sua mente, para que você possa ser renovado e tudo mais. Isso a partir dos dons também. E além de não ignorar, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5:20, para não desprezarmos. Ali em específico ele está falando para aquela igreja em Tessalônica, para não desprezar o dom da profecia. Mas eu creio que o que Paulo deseja falar não é simplesmente a profecia em si não despreze, os outros dons sim, mas de uma maneira geral, de uma forma ampla, não despreze os dons do Espírito. Então iniciamos falando para não ignorar e não desprezar. Mas beleza, a gente está aqui falando sobre dons espirituais. Mas eu preciso saber o que é.
como é que a gente pudesse traduzir o que seria dons espirituais. Por isso que eu trouxe aqui 2 mestres da comunidade Zoe. E eu queria perguntar a Raíssa, o que é que você poderia nos dizer, Raíssa, sobre um conceito, algo que a gente consiga entender sobre o que é dons espirituais. Ô, Vitinho, antes Oi. de tu abordar a Raíssa, já que a gente não deve ignorar, né, os dons, e esse ignorar tem uma tradução aí de não conhecer, não entender, eu queria saber de vocês aqui, da plateia, quantos conhecem e entendem a respeito de dons espirituais? Levanta a mão aí. Levanta a mão, Zé Medinho. E quantos não conhecem, não entendem? O resto da galera, né? Então, chegou o dia. Vai, Rá. Então, chegou o dia de deixar a ignorância para lá, né, e buscar. A gente vai Amém. falar muito sobre isso. E a gente, antes de começar o Momento Podcast, está falando que a Zoe é muito internacional, né? Então, tem muita coisa em inglês e é muito engraçado, porque quando eu estava pensando sobre o conceito de Espírito Santo, de dom, na verdade, quando eu estava pensando em casa, o conceito de dom, Deus era tão mais fácil em inglês porque é gift. Tipo, a gente usa frequentemente essa palavra em inglês para designar presente. É um presente. E dom não é uma palavra que a gente usa comumente na nossa língua, né? A gente usa habilidades, capacidades. Dom é pouco usado. E dom é um presente que o Espírito Santo nos dá. O dicionário também vai descrever dom como virtude. É bem interessante quando Jesus está passando no meio da multidão e a mulher com o fluxo de sangue toca nele e ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E ali ele estava operando em um dos dons do Espírito, que é o dom de cura, por exemplo. Né? É bem interessante falar que Jesus nos manda ir como ele foi. E em todo o ministério de Jesus, a gente observa as manifestações do dom do Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Né? E ele operava nesses dons para desenvolver o seu ministério. E assim como ele veio, foi enviado, e assim como ele andou aqui na Terra, ele também nos envia para andar e operar a partir desses dons, que são ferramentas dos trabalhadores do reino, né? Para que a gente possa fazer com que a obra avance. Então, são dons, ferramentas, o poder, são manifestações do poder desse Espírito que está em nós, para que a obra avance, para que o reino de Deus seja revelado e manifestado. Amém. Queria completar alguma coisa, Nelly, sobre essa questão? E é interessante quando a Raíssa vai falar que é um presente, que é pela graça, né? Tudo é pela graça, inclusive os dons. E aqui é até bom a gente fazer uma reflexão de que é óbvio que o Senhor, o Espírito de Deus é uma pessoa e Ele deseja se relacionar conosco. E à medida que a gente se relaciona, a gente recebe dos presentes de Deus porque Ele deseja nos entregar. Mas que não é uma questão de merecimento. É algo que é pela graça. Então, a gente precisa partir desse princípio, de que é uma ferramenta, é um presente, é algo que o Senhor nos dá, mas é pela graça. Embora, quanto mais busquemos, mais de Deus nós vamos viver e ter. Né? Isso é uma espécie de... É um depósito, né? A gente usa, acho que é Bill Johnson, não, é John Bevere que fala sobre um depósito que a gente tem e que está disponível, só que a gente só vai usufruir desse depósito se a gente for lá e sacar. Né? Se a gente, exige algo de nós. Deus espera um movimento da nossa parte, mas não é pelo movimento, é porque já está disponível. Ele só pede que a gente ande e pegue. Né? E aproveitando que o pastor Paulo pegou o microfone, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que a gente está comentando, o que a gente está conversando, anota aí no celular, que no final eu vou abrir para que vocês possam tirar suas dúvidas. Se nós soubermos, bênção. Se não, eu garanto que a gente vai estudar a semana inteira para trazer semana que vem, tá certo? E é isso. E a gente entende agora o que é o dom. Compreendemos. Mas, ainda assim, é bom a gente começar a fazer algumas diferenciações. Por quê? Porque algumas pessoas confundem ainda, por exemplo, os dons do Espírito com os próprios dons de Cristo. E a palavra ela vai trazer essa diferença. E eu queria que Nelly pudesse contar um pouco como é essa diferenciação, essa questão dos dons espirituais, dos dons de Cristo. Eu gosto de ensinar sempre através de chaves, sabe? De palavras-chave. E eu acho que quando a gente está falando de dons do Espírito, a gente está falando de manifestações desse dom. O Espírito Santo é recebido
quando a gente aceita Cristo, ok? Isso todo mundo está ok. Quando a gente recebe esse Espírito Santo vai se manifestar em nós e através de nós de diversas formas, né? Com diversas nuances. É como se a gente estivesse falando de cor. A gente está falando de cor no assunto, mas cor tem cor amarela, a cor verde, a cor rosa, a cor roxa. Então, quando a gente está falando do Espírito Santo, a gente está falando de várias manifestações, né? Então, ele pode se manifestar ali, através dos gifts, através desses presentes que ele nos dá, de várias formas. Quando a gente vai falar de dons de Cristo, a gente está falando de pessoas ali, né? E a gente vai olhar os dois textos exatamente para comparar, né? O texto de Efésios é muito claro que Cristo, ele designa, ele escolhe uns. Então, quando se trata de uns, a gente sabe que está falando de pessoas, né? Então, uns são dados ali para algumas funções específicas ali, com um propósito também específico. Então, eu queria ver com vocês esse primeiro texto. Eu acho muito importante que a gente vá no texto mesmo, para mastigar e a gente não ficar com nenhuma dúvida dessa diferença de dons do Espírito e dons de Cristo. Então, o primeiro texto está lá em 1 Coríntios 12, só o verso 7. E só o comecinho mesmo do verso 7. Nesse versículo, a palavra diz assim: a manifestação do Espírito. Só botar aqui, por favor. Ah, tá. Vamos esperar botar aqui. É. Já? Já. Aí. A manifestação do Espírito é dada. E esse dar é um verbo, né, no grego, que se traduz por dar algo a alguém. Então, você está recebendo. É um presente, é isso que Raíssa falou, do gift, né? É um presente, é fornecer as coisas que são necessárias. Então, tudo que nos for necessário, o Espírito Santo está nos dando. Entregar aos cuidados de alguém. Então, além disso, a gente está cuidando de algo, né? Confiar. E eu achei interessante demais o Strong traduzir essa palavra de domai, que é dar, por também comissionar. E eu achei muito, muito interessante, porque você recebe esse presente também para, né? Não é um presente que é apenas para o seu benefício próprio, mas tem um para. E eu acho que é a Raíssa que vai falar um pouquinho mais na frente aí dos propósitos de receber um dom, né? Dos propósitos de receber essa manifestação. E, no mesmo texto ainda, a manifestação do Espírito é dada a cada. Aqui, gente, tem uma chave. E eu creio que essa chave vai abrir muito a caixinha da mente de vocês. A cada um. Essa palavra, que é ekatos no grego, se traduz para cada ou para todo. Então, todo aquele, a cada um que tem o Espírito Santo, é dado um gift. É dado um presente. Então, não tem como você ter aceitado a Cristo, ter o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e não manifestar uma forma desse dom. Porque é dado a cada um. Então, é para todos, né? Então, se você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aí, está em você, a cada um vai ser manifesto esse dom de uma forma diferente. É claro que em mim vai ser de uma forma, em Raíssa vai ser de outra, em Vitinho vai ser de outra, em Aninha vai ser de outra forma. E aí eu quero falar exatamente sobre as formas, os tipos de dons. Então, só para deixar bem claro, eu me converti hoje, eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho um dom ou não tenho? Tem. Então, todos possuímos... Tem. Pelo menos um donzinho a gente Pelo tem. menos um. Pelo menos o básico ali, né? O carro que veio com o básico, sem ar-condicionado, mas tem ali já um vidro, tem a marcha. Você Certo. tem sim. E isso é muito bom a gente entender, gente. Por quê? Porque tem pessoas que acham que não fluem. É só para certas pessoas, é só para Vitinho, né? Pastor Eu Paulo, acho que esse né? versículo é tão claro quando fala... E, para mim, isso foi uma chave, estudando mais profundo.
Hoje eu quis ir mais, sabe, profundo no grego, para puxar e abrir a mente dessa galera. Que, assim, não, só quem opera nisso são profetas, né? Só quem opera nisso são os líderes, os pastores. E quando a gente vai lá no texto original, e que no grego está escrito que é para todos, e todos, né, têm essa manifestação, embora seja diferente. Eu posso operar de uma forma, eu posso ter a cor amarela desse dom. Você tem a cor verde, né? Mas tudo, no final, são dons. E é interessante que, às vezes, lá para frente, mas já adiantando, às vezes você tem um dom de cor amarela e eu também, e a manifestação é diferente. Sim. Entendeu? Porque eu posso ter amarelo escuro e você amarelo claro. Aí a gente tem vai um entrar dom, nas a palavra de paletas das conhecimento, mas a forma como atua é diferente. Mas, próximo, temos. E aí, os dons, gente, do Espírito tem vários. Né? Em 1 Coríntios 12 mesmo, a gente vai estudar. Na próxima semana, a gente vai abordar, vai falar, vai conversar sobre os 9 dons. Né? Ali em 1 Coríntios 12. Aqui na Zoe é muito falado, né, sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de fé, dom de curar, operação de milagre, dom de profecia, que é muito forte, né, interpretação de línguas, variedade de línguas. A gente tem esse vocabulário muito comum na nossa comunidade. Mas existem outros dons do Espírito também, né, como, por exemplo, o dom de liderança, o dom de administração. São dons do Espírito, são manifestações desse dom também, né? Então, a gente tem o dom de ensinar, de encorajar, o dom de pregar, embora esteja muito associado ao ensino também, o dom de servir. Tem pessoas que têm o dom de serviço. Só pedir, Pedrinho, tu pode colocar ali na tela a tabela? É muito bom para a gente conhecer. Isso, para a gente dar uma... Isso vai também para a galera que está em casa? Vai. Legal. Pronto, pode ir enquanto ele está... E aí, nessa tabela, às vezes você se sente assim, mas eu não opero em nenhum desses 9 dons que estão em 1 Coríntios 12, né, a partir do verso 8 ali. Mas, poxa, às vezes você tem um dom lindo de servir. É manifestação também do dom do Espírito Santo. Né? Talvez você não opere no dom da profecia, mas você opera esse dom servindo pessoas e servindo de maneira excelente. Então, é interessante você se encontrar, né, e ver quais são as nuances desses dons do Espírito já operam em você. Se você tem o Espírito Santo, você está em operação. Né? Isso já está se manifestando em você de alguma forma. Às vezes, você tem o dom de encorajar pessoas. Você está ali e encoraja. Isso é um dom do Espírito. Né? Então, você, eu não tenho o dom de curar, né? Minha mão não arde, eu não tenho o dom de curar, mas eu tenho o dom ali de encorajar pessoas, por exemplo. E como a gente vê nessa tabela, de onde eu tirei essa tabela? Tem um livro, eu não indico vocês lerem, mas eu tirei dele. Que porque... Aí você não cita o livro. Não vou citar não, vou citar o autor. Por quê? Eu só vou dizer o porquê. É um autor bem reformado. Aí ele não vai crer na forma como a gente crê. Tá? Mas algumas coisas a gente pode extrair. Então ele vai buscar do grego, aonde a palavra dom, que é usada no Novo Testamento, está. Aí ele vai trazer, por exemplo, em 1 Coríntios 7, 12, do 8 ao 10, na verdade. E aí são esses 9 que Nelly falou. Mas também em 1 Coríntios 12, 28, vai falar assim, por exemplo, prestar ajuda. Dom de governo, né? Isso. Governo ou administração. Administrar. José, por exemplo, tinha um dom de administrar. Aí variedade de línguas, tá. Aí Romanos 12 vai falar servir, isso que Nelly estava falando, ensino, exortação, encorajamento, repartir, dar para o outro. Liderança, misericórdia, dom de misericórdia. Pregar, 1 Pedro 4,11, vai falar no dom de pregar e no dom de servir. Nelly estava falando comigo hoje o dom da hospitalidade também, que está lá em João 12. Então, assim, a gente não se fecha apenas nesses 9 dons de 1 Coríntios 12, tá? Mas a gente vai focar nesses podcasts. Por quê? Porque, gente, é muito mais simples você ler dom de ensino.
Você lê, você sabe o que é um dom de ensino e ensinar. Dom de liderar, por mais que tenha tantas coisas ali em liderança, mas o dom de liderar é o quê? É o dom de estar à frente, conduzindo e influenciando pessoas. Mas quando a gente vê palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dentro mesmo da própria teologia, dos teólogos, há uma diferença. E é por isso que a gente vai prestar mais atenção neles, tá certo? Aí, pode continuar. E aí tem a diferença dos dons de Cristo. E o texto dos dons de Cristo, para isso ficar bem claro e fechado. Então, todo mundo ok com os dons do Espírito? É um presente, é um gift, existe várias manifestações deles. E você precisa aí começar a se perceber. Eu acho que cabe muito também de se perceber o Espírito Santo dentro de você e como esse Espírito Santo já opera esse presente dentro de você. Então, quando a gente está falando em dons do Espírito, a gente está falando de manifestações. Agora, quando a gente está falando do dom de Cristo, a gente está falando de pessoas. Efésios 4, verso 11. Muito importante vocês verem esse texto comigo. Porque lá nesse texto, em primeiro lugar, o verso 10 está falando que Cristo foi assunto aos céus. E no verso 11 diz que, então, depois disso, ele, o próprio Cristo. Então, aqui, a figura, né, da Trindade já muda. Então, tem essa nuance aí, que é o próprio Cristo, é a figura de Cristo. E ele que concede, é ele que designa. Na NVI, exatamente, na NVI, eu só fui confirmar ali, ele designa. Na Ara, que é uma outra versão, vai falar que é ele que concede. Mas o verbo no grego é o mesmo. Que a gente estava falando de dons do Espírito. Que é dar, conceder, dar um presente. E apesar do verbo no grego ser o mesmo, nesse texto, Cristo dá uma conotação de comissionamento, de escolha. É ele quem escolhe, é ele que determina. E aí, era o que eu estava falando. Ele escolhe pessoas. Aqui existe uma chave de diferença. Ele escolhe uns. Então, está lá no texto. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando que eu pinço no meio do meu povo. Cristo pinça alguns, uns, e aí não é para todos. Então, acho que essa é a grande diferença de dons do Espírito, que é para todos, e com várias nuances de manifestações, e o dom de Cristo, que é o próprio Cristo, que escolhe algumas pessoas. Né? Então, não é para todos, não são todos que vão ser dados como apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas e... Esqueci. Foram 5, não? Eu falei os 5, né? Porque eu comecei a contar a contagem. Então, são os 5 dons de Cristo, mas isso é para pessoas e para alguns. Então, às vezes, a igreja fica meio perdida, assim, não, mas eu não opero nesses dons. Calma, peraí, ali é o próprio Cristo pensando algumas pessoas para alguns propósitos. Eu sei que a Raíssa não vai abordar o propósito dos dons de Cristo, ela vai abordar os propósitos dos dons do Espírito. Mas os propósitos do dom de Cristo é também para a edificação da igreja. Né? Então, são pessoas que são dadas à igreja para levar a igreja à maturidade, para edificar a igreja, para ensinar essa igreja a respeito de serviço. Então, essas pessoas específicas, com esses ofícios, essas funções específicas, vão também ajudar a igreja a crescer. Eu queria só acrescentar que uma das características do dom de Cristo é levar a igreja à maturidade, como ele falou, e à unidade de fé. Sim. E é interessante a gente frisar que essas pessoas que são dadas como dons de Cristo para a igreja, elas não estão num nível de superioridade ou de mais elevada importância. Na verdade, sobre elas é colocado um encargo e uma responsabilidade maior. A palavra diz, não sejam todos mestres, por exemplo. Porque existe um peso de responsabilidade sobre essas pessoas que são chamadas para isso, porque elas são chamadas para a edificação da noiva de Cristo, a preciosidade de Cristo. Eles são chamados para isso, para conduzir essa noiva à unidade de fé, à maturidade. E é interessante observar de uma perspectiva de igualdade, porque a palavra também diz que nós todos somos reino e sacerdotes do Senhor.
E que, por sermos reino e sacerdotes do Senhor, todos nós vamos desenvolver, em alguma medida, por exemplo, o ensino, porque a palavra diz que é para a gente ensinar mutuamente. A palavra diz que é para que a gente cuide um dos outros, como um pastor, mutuamente. Mas essas pessoas que são pinçadas no meio do rebanho de Cristo, elas têm essas habilidades potencializadas para fazer que todo o rebanho, que todo o corpo desenvolva essas habilidades em alguma medida. Então, é para isso, é para o ensino da igreja, para caminhar. A profecia, por exemplo, o profeta ele tem isso muito forte. A gente vai observar que pessoas se movem de uma forma que você fica, meu Deus, é tão natural para eles, para mim ainda não é. Mas, a partir deles, toda a igreja ter acesso, por exemplo, a profetizar. Talvez ele vai se mover pelo chamado dele, pelo comissionamento dele, mas levar toda a igreja a se mover nessa direção, por exemplo. No ensino, é ensinar para que a igreja possa ser fundamentada, mas também que se ensine um ao outro, que possa exortar a partir da palavra um ao outro. Como é que você vai corrigir, por exemplo, um irmão, ou edificar um irmão, auxiliar um irmão, se você não tem conhecimento dessa palavra? Então, existe um ponto de partida. Essas pessoas são dadas para a igreja, para a edificação da igreja e para que a igreja, em alguma medida, todos nós, enquanto reinos e sacerdotes do Senhor, operemos, em alguma medida, nisso, no ensino, no cuidado mútuo, na evangelização. Não é só o evangelista que tem que evangelizar. O evangelista ele tem essa capacidade condensada para ir lá fora, evangelizar as pessoas que estão lá fora, mas também ensinar a igreja e motivar a igreja a evangelizar, porque não é um encargo só do evangelista, todo mundo é chamado a ir e proclamar as boas novas. Acho que deu para sacar mais ou menos isso, né? Algumas pessoas têm essa coisa condensada para fazer com que a igreja se mova nessa direção também, seja ativada nisso. Amém. E só para fechar, né, esse ponto, é que lembra que eu comecei falando sobre não desprezar os dons? E às vezes pessoas desprezam dons. O dom do serviço, o dom de não sei o quê, o dom de encorajamento, como aparentemente não tem uma manifestação espiritual, alguns acabam desprezando. E no final é tudo espiritual, né? Porque tudo, é dom do Espírito. Todos são. Então, isso a gente tem que ter muito em mente. Por mais que seja massa, legal você ver fulaninho que se move assim, mas o dom que Deus te deu, se é algum outro, ele não pode ser, não deve ser desprezado. Amém? E para concluir também, mais essa questão sobre todos possuem. Aquela frase, acho que quase toda igreja fala. Se Deus usou até uma mula para falar com Balaão, porque ele não pode te usar. Aí tem gente que fala, mas fazer jumento falar não é dom do Espírito Santo, não. Mas se a gente for ver até no texto, uma mula, uma jumenta, viu o reino espiritual. Ela viu o anjo, teve a sua visão aberta. Como você, filho de Deus, não pode se mover também nesses dons. Amém? E aí eu falar sobre propósito. A gente falou aqui um pouco sobre o propósito dos dons de Cristo. Mas eu queria pedir para a Raíssa falar sobre o propósito dos dons espirituais. Bom, não é para ficar em nós, né? Eu acho muito massa quando você olha a Bíblia assim, aberta, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. E você vê, por exemplo, Deus chamando Abraão e depositando sobre ele várias promessas, mas dizendo assim, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Você terá uma família e, a partir da sua, as nações, né? As famílias das nações serão abençoadas. E quando ele chega para Abraão e diz assim, sê tu uma bênção. Então, quando a gente recebe um dom, um presente do Senhor, certamente não é para ficar retido em nós. Estava lendo uma frase aqui de um evangelista que movia muito no poder do Espírito Santo, e ele dizia que os dons do Espírito Santo não são como medalhas para que a gente ostente, dizendo assim, eita, olha aqui, eu tenho um dom de profecia, olha aqui, eu falo em variedade de línguas, eu interpreto línguas, enfim, eu tenho palavras de conhecimento. Não é para você, é para o outro, é para que o reino avance. Não tem nada a ver com você, né? Não fala, não atesta uma superioridade espiritual, mas é algo que o Senhor, como Nelly falou, um comissionamento, né? A partir do momento que o Senhor lhe presenteia com esse dom, você não deve ignorá-lo, desprezá-lo, mas você deve operar esse dom na responsabilidade que você prestará contas. O que é que você fez com o que Deus tem te dado? Deus nos confia isso. Exato, né? como mordomos. Né? Como mordomos, para. Dos 9 dons citados em 1 Coríntios 12, todos
é para a igreja. Você percebe que nenhum ali é para benefício pessoal. Embora, ok, eu possa operar para benefício pessoal. Uma interpretação de línguas, eu estou falando em línguas e eu interpreto a própria língua que eu falo. Mas, no geral, os 9 ali são para trazer benefícios para a igreja, para o corpo de Cristo. E, biblicamente falando, a gente pode encontrar isso lá em 1 Coríntios 12, 7. Paulo vai dizer que os dons espirituais é para o benefício comum. A gente não está tirando aqui aleatoriamente, a gente está fundamentando biblicamente. Certo? Alguém teria mais algo a acrescentar sobre isso? Tranquilo. Ok. E a gente está construindo aqui, entendendo o que é, propósito, diferença do dom de Cristo e tal. Mas vamos lá. Por que eu preciso do dom? E aí eu quero lembrar o que Jesus vai dizer aos discípulos sobre o revestimento de poder. Porque o dom é o revestimento de poder. E eu queria pedir para que Nelly pudesse falar um pouco sobre essa questão de ser revestido desse poder, né? Por que eu preciso do dom? Porque sem ele a gente não pode se mover no que a gente vai fazer. Eu preciso de poder. Para eu me mover como eu vou me mover, eu preciso de poder. E aí existe um texto em Lucas, existe o famoso lá em Atos 1:8. Vocês vão ficar em Jerusalém até receberem poder. E esse poder a gente já conhece, né, do grego, a palavrinha ali do grego é dunamis, e essa palavra é uma habilidade, é uma força, é uma capacitação para operar milagres. Então, sem Cristo, a gente não pode fazer nada. Então, sem esse poder, a gente não pode fazer nada. Então, por que eu preciso do dom? Para fazer tudo o que eu preciso fazer. Pela igreja do Senhor, eu vou precisar operar em poder. Em palavra e em poder, né? Então, é por causa desse poder, gente, que a gente vê, por exemplo, um Pedro, pescador. O caba pescava peixe, minha gente, na beira do mar da Galileia. Estava ali, iletrado, né? A palavra descreve ele desta forma, mas é por causa desse poder que ele está pregando para pessoas cultas, para os judeus, ele está pregando para os eruditos, ele está pregando, gente, para uma galera que estudou muito a Torá. Como que isso pode acontecer? Pelo poder, né? Então, por que eu preciso do dom? Porque sem ele eu não vou poder operar e cumprir, né, o propósito que eu tenho para cumprir. Então, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem os dons do Espírito, a gente não vai poder fazer. Isso. Vou falar alguma coisa? E é bom que a gente vê o próprio Paulo dizendo que o Evangelho não consiste simplesmente de palavras de persuasão humana, mas de poder. E, salvo engano, eu acho que é em 2 Coríntios, pessoas estão ali na igreja de Corinto levantando falsos contra Paulo, dizendo, olha, ele não é tudo isso. E Paulo vai falar, fala com fulaninho que quando eu for aí, eu quero ver se o ministério dele se sustenta apenas com palavra ou se há poder. Então, existe uma necessidade, hoje também, assim como foi na época de Paulo, para que sejamos revestidos de poder para operar, para realizar, para ser testemunha, fazer. Né? O texto Isso. de Atos 1:8 vai dizer, para serem as minhas testemunhas. Então, o que vocês vão precisar para ser as minhas testemunhas? Poder. Isso. E aí a gente vai dando um passo mais à frente. Vitinho, teve algum momento, vocês estavam falando aí sobre o Espírito Santo, ele distribuiu dons. Então, como é que fica essa questão de, se ele distribui como quer? A palavra fala isso. O Espírito de Deus distribui da forma como quer. Está lá em 1 Coríntios 12:11. Então, vou ficar assim, vou esperar cair do céu, vou ficar assim só esperando ver. Se eu não receber, tudo bem. Se eu não receber, vou ficar de boa, porque o Espírito Santo não quis me dar, e é isso, vida que segue. Então, o que nós devemos fazer? Devemos simplesmente parar, chorar, devemos buscar. O que é que o cristão ele pode fazer nesse momento, Raíssa? Olha, pedir. Basicamente, né? Em Lucas, Jesus está dando um ensino bem interessante e ele ilustra como pai com o filho. Ele diz assim, olha, vocês não são bons,
né? Vocês são maus, o pecado está aí em vocês, mas quando o filho pede um peixe, você não dá uma pedra. Ou um pão, você não dá uma cobra. Quanto mais o Pai Celestial, Pai que está nos céus, não dará a vocês o Espírito Santo. A gente usa esse texto para, numa relação de pai e filho, né, com Deus, para pedir várias coisas, e a gente pode. Mas o bem mais precioso que Deus pode nos dar e compartilhar conosco é Ele mesmo, o Espírito Santo. Não se esqueçam que o Espírito Santo é Deus e que Ele está em nós. E que, junto com Ele, vem esses presentes. E que a gente pode ter acesso a esses presentes. E esses presentes estão disponibilizados para nós. Cada um aqui tem o seu depósito celestial, o seu tesouro pessoal, vindo da parte do próprio Deus, e a gente tem que acessá-lo. E como é que a gente acessa? Pedindo. E como é que é pedir? Orar. Senhor, eu quero receber esses dons. O que o Senhor tem para mim? E eu acredito que a oração ela tem que ser bem ampla mesmo, assim, pedindo os 9. Mesmo que você não receba os 9. Eu sempre pedi os 9, minha gente. Eu sou daquela doidinha mesmo. Eu peço os 9, sempre pedi os 9. O que vier, tá no lucro. Exatamente. Por quê? Porque, em tese, ninguém aqui sabe quais são os dons que estão disponíveis. Eu, pelo menos, não sei. Eu sei que tem um depósito do Senhor para mim, mas eu não sei o que está nessa caixinha, nesse tesouro que o Senhor me deu. Então, peça a todos. Peça a todos e o Senhor vai lhe disponibilizar aquilo que o Espírito Santo vai disponibilizar para você, aquilo que ele entender que é para você operar. Amém. E é interessante, o próprio Paulo vai dizer, eu não vou pedir para ser mais rápido. 1 Coríntios 12, 31, ele vai dizer, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, ou seja, busque, e ainda mais, busque diligentemente, com dedicação. 1 Coríntios 14, 1, ele vai dizer, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Esse buscar, Vitinho, tem uma conotação de ansiar, Isso. desejar ardentemente. Então, às vezes a gente faz uma oração de busca, assim, Espírito Santo, me dá aí o que o Senhor quer. Não! Está aqui listado. Se tem uma lista disponível, Espírito Santo, eu busco ardentemente. Então, a tradução dessa palavra buscar ela é muito mais profunda, né, do que apenas buscar, é arder o coração, né? Então, quantos de nós verdadeiramente a gente já ardeu, já queimou, já procurou, já se empenhou, sabe? Se tivesse, eu fico imaginando assim, se alguém dissesse para a gente, olha, Gabriel, tem lá no shopping uma caixa para você, um gift, e nessa caixa tem muitas coisas dentro, você só não sabe o que é, mas é um presente. Eu só sei que é muito grande, pelo que eu vi. E muito top. E muito top. É muito grande, é muito top. E quem está te dando é o melhor cara, que, tipo assim... É o cara mais rico. O cara mais rico. E que tem o melhor coração tipo do mundo assim, para entregar. mais rico que o Neymar. Mais rico que o Cristiano Ronaldo. O cara é top. Tu não ia buscar, não? Com certeza. Ia buscar ardentemente. E rapidinho. E rapidinho. Ia deixar o que estivesse fazendo. E ia em busca. Então, é dessa busca, sabe, que se trata. É dessa coisa de correr atrás, de se empenhar por esses dons. E quando Raíssa falou, né, no começo, do que fazer a respeito, né, a parte que nos cabe, pedir. Além de pedir, eu acrescento mais, um cuidado com esse Espírito Santo, que existe uma instrução para a gente de não apagar o Espírito. Porque se os dons são do Espírito, se a gente apaga o Espírito, né? Então, se existe essa exortação, a gente não... E Vitinho pregou semana passada, não? Retrasada. 15 dias atrás, gente, assista essa pregação. Meu Deus, que preciosidade. Ele deu ali 3 chaves, tu lembra as 3? Foi para não terceirizar a busca pelo Espírito de Deus, não ser ativista, não permitir que o ativismo pode apagar o Espírito Santo. E a questão da reputação. E a reputação pode apagar o Espírito Santo. Então, se você deixa esse Espírito Santo apagar, imagina os dons que vêm nesse combo. Né? Então, eu acho que também como instrução eu teria isso.
para a gente sempre estar ali atento. Poxa, eu busquei o Espírito Santo hoje, eu me conectei com ele hoje, para que o ativismo não apague esse Espírito Santo, para que a agenda da gente não apague esse Espírito Santo, né? Para que até as atividades ministeriais não apaguem esse E Espírito é interessante Santo. quando você fala, quando a gente está conversando aqui de buscar, eu não tinha lembrado, me veio agora. Quando a gente vai ler Daniel 1, a palavra vai dizer que Daniel, lá na Babilônia, ele diz o quê? Ele é obrigado a comer as comidas lá e tal, que deviam ser consagradas, e ele disse, não, eu não vou comer. Eu vou jejuar, eu vou buscar o Senhor. Ali, eu tenho certeza, no coração de Daniel não estava buscando dom. Sim. Mas a palavra vai dizer que após o período de jejum, ele recebeu a interpretação de sonhos. A consagração, né? Isso. Fez com que A busca. esse Exatamente. fosse um destravar para Fosse um ele. destravar. E a gente precisa buscar. Precisa buscar pedindo, orando, não sei o quê. E eu queria aqui acrescentar algo que aconteceu comigo. Fluindo. Sabe qual foi a primeira vez que veio uma palavra de conhecimento? Estava lá na PIB, eu não sei se tem hoje, mas lá tinha o Nossa Casa, eu acho, o nome. E consistia em quê? As pessoas que estavam chegando para o culto, tinha lá uma galera que estava na bandinha, tinha outra que estava lá entregando uma palavra e tinha a galera que estava orando. E eu me dispus a ficar, sempre eu estava orando pelas pessoas. E eu sempre orava coisas comuns. Senhor, abençoa a vida de você, tem algum pedido? Pedido e tal, não sei o quê. Nenhum dia, eu me lembro até hoje. Aí o Senhor falou comigo claramente, no sentido, pensa, como se estivesse entregando, ela pensa que o meu braço encolheu, e que o meu braço não tem força, o meu braço não tem poder, não sei o quê, não sei o quê. E ali eu percebi, opa, fluindo também é uma forma de buscar. Você deixar, dom de línguas, aqui é quase que, se a gente fizer um levantamento, a maioria das pessoas que receberam as línguas travaram porque não fluíram. Então, é uma Dom de coisa. curar também é muito comum. Assim, a pessoa recebe e fica esperando a convocação dos céus com os anjos tocando as trombetas para começar a operar no dom de cura. Isso. Oi? Tipo assim, tem alguém na sua casa que está com uma dor de cabeça. Deixa eu orar por você. Aí você vai fluindo, né? Ali vai operando vai já no acontecendo. dom e vai acontecendo. Eu acho interessante porque tinha uma coisa que estava me incomodando muito, que era nos momentos de ministrações. Quando as pessoas vinham aqui para frente para serem ministradas, eu ficava, meu Deus, por que eu não vou ministrar nessas pessoas? Por que tu não vinha ver essas pessoas? Então, por quê? Porque eu não ia, né? Aí, isso faz parte do passado. Aí, Glória a Jesus. Aleluia. eu ficava, Deus, eu não tenho esse dom de profetizar, eu não tenho palavra de conhecimento, eu vou fazer o quê lá na frente se eu vou falar o quê para essa pessoa? E uma vez eu estava conversando com o Vitinho, ele fez, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém sabe o que é que vai falar, você só sabe indo. Você vai e Deus proverá, Exatamente. sabe? E eu fiquei pensando naquilo, eu fiz, meu Deus. E depois o Senhor complementou, ele fez, e se eu não te der, dentro de você existe a minha palavra, então declare sobre aquela pessoa a minha palavra. E muitas vezes eu começo a declarar a palavra e vem alguma coisa e eu entrego. E é bem interessante, porque às vezes no momento depois, no louvor, ou alguém na pregação confirma algo que eu ministrei sobre a pessoa, sabe? Eu fico, eita Deus, parece que eu estou começando a fluir, sabe assim? E é isso, assim, é a disposição de dizer, Deus, eu não quero reter nada, eu quero ir. E aí, no meio do caminho, acontece muito em momentos que eu estou dando aula ou pregação. Por exemplo, já aconteceu mais recentemente, pedir a queima-roupa, diz assim, Raíssa, eu quero que você fale sobre isso, isso e isso. E eu fiquei, eita, Bem normal. não preparei nada. Super normal. Mas Da o que eu nossa tenho pastora. aprendido é a confiar. Deus, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que o teu Espírito está em mim. E eu sei que o Senhor vai me fazer lembrar as palavras. Porque Jesus disse que esse Espírito me traria as palavras, que ele me instruiria acerca de todas as coisas. Então, e não é assim, comigo, né? Com algumas pessoas pode ser diferente, mas comigo não é, tipo assim, um grande espetáculo, eu vejo 3D, eu vejo a passagem, não sei o quê. É um sussurro, como o Nelly falou no início, é só um sussurro, assim, tipo, uma ideia, que eu fico, eita, essa ideia não foi minha não, porque eu não estava pensando em nada disso, e tipo, veio assim, aí eu abro a palavra e Deus, a partir do momento que eu abro a palavra, aí o Senhor vai dando, sabe? Mas se eu ficar, eita, viagem minha, não vou fazer não. Aí não vai fluir. São essas as nuances dos dons, né? Do Espírito. Às vezes tem o amarelo escuro, mas também tem o amarelo claro. E assim, é simples. Tem hora que vai ser o fogo do Pentecostes do raio acontecendo e se movendo, ok.
Mas vai ter momento que vai ser simples. Tem hora que você vai estender a mão para curar. Você não vai sentir uma energia saindo de você. Você não vai ver nada acontecendo, no sentido de céus abertos, o Espírito te dizendo, vá, empurrando. Você só vai dizer, seja curado. E, de repente, a perna do cara que era encolhida cresce. Mas você não sentiu nada em você, mas aconteceu. Sim. E isso é fluir. Apesar disso. E entender que não é que pode errar, pode acontecer de não ocorrer. Talvez vai ter um momento que a Raíssa vai chegar e orar para uma pessoa e não vai vir uma palavra específica para aquela pessoa. E tudo bem com isso. Não tem nada de errado. Talvez a gente vai orar. Essa semana chegou uma mulher com uma nenenzinha de colo. E ela dizendo, eu estou precisando de dinheiro e tal. Para eu dar. E na mesma hora veio a passagem de Pedro lá no templo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E eu estava ali, eu disse, vou orar por aquela criança. E eu estava com tanta fé que eu orei com o olho aberto, olhando para o pé, que o pezinho da bichinha estava cheio de feridinha. Aí eu olhando para o pé, querendo que Deus, eu declaro cura e esperando que acontecesse. E não aconteceu. E tudo bem. Essa é parte de Deus. Mas amanhã, se aparecer alguma outra pessoa doente, eu vou orar. E eu creio que vai ser curado. E por aí vai. E é entender essa simplicidade e fazer e deixar a responsabilidade que é dele. A nossa responsabilidade, Aninha, é o quê? Estender a mão. Estender as mãos. Amém. Até porque o milagre não é seu, é dele, né? Isso, Então o continua resultado dele. veja como o peso sai, né? É. Tipo, Deus, o resultado não sou eu que não é o meu poder, é o seu poder através de mim. Então o resultado é teu. Como se der certo, a glória é tua, porque não fui eu que fiz, foi o Senhor Exatamente através da minha isso. vida. Né? Então, E é como o Theo fala, se você faz, top, glória a Deus. Aconteceu, sobrenatural, veio aquela pessoa, creu. Se você faz e não acontece, é bom porque você se torna mais humilde. E você se lembra que você depende de Deus. E sobre... Quer falar alguma coisa? Não. Assim? E para encerrar. Opa, até bati aqui, ó. E para encerrar, falar sobre essa diversidade. Eu queria ainda falar um negócio. Fala, pode falar. Antes de encerrar, que Raíssa falou dessa busca através da oração. E a gente tem trabalhado aqui fundamentos da oração, entender essa coisa de oração. Porque, às vezes, a gente veio de algumas igrejas, ou a gente está aprendendo agora, que oração... E eu vejo que oração é visto, às vezes, como uma obrigação. E se eu partir da premissa que oração é um relacionamento, eu não me sinto obrigada. Tipo, eu não me sinto obrigada a me relacionar com a Aninha. Eu não me sinto obrigada a conversar com ela. Não sei quando ela me obriga. Né? Tem vezes. Mas, olha só, gente, a gente não era da família de Deus. Né? E, através de Cristo, a gente nasceu de novo. Aí a gente nasce numa família nova. Como é que a gente vai conhecer uma pessoa nova? Conversando com ela. Né? Então, eu não tenho como conhecer a respeito de Ana Paula se eu não converso com Ana Paula. Eu não tenho como conhecer a respeito de Elisa se eu não converso com Elisa. Eu não tenho como conhecer a respeito do Espírito Santo e das manifestações dos dons dele dentro de mim se eu não converso com o Espírito Santo. Então, eu acho que se a gente dá essa tônica à oração... não como a obrigação de... mas como uma conversa, como um relacionamento, porque eu quero conhecê-lo. E, conhecendo, eu vou conhecer o que ele tem para mim, eu acho que se torna até mais leve. E eu tenho prazer, então, de conversar com ele. Né? Isso. E isso tem que ser a nossa pegada todos os dias, de relacionamento. E para encerrar... A gente vai falar, ia pedir para que vocês pudessem falar, até um pouco mais resumido, por causa da hora, sobre essa diversidade. Somos muitos, Deus nos cria de maneira assim, única, mas nessa diversidade há unidade. E a gente vê o Espírito de Deus trabalhando dessa maneira, porque somos um corpo, né? eu acho lindo, assim, como realmente Deus opera na sua multiforme graça. Tem vários tamanhos, vários pedacinhos que se encaixam. A gente poderia... Ele usa a figura do corpo,
né, que tem vários órgãos e um depende do outro, existe um funcionamento. Mas se a gente também observar um mosaico, quando uma pecinha ela se encaixa de uma forma, são vários tamanhos, vários formatos, e você encaixa de certa forma até dar uma imagem, né? E essa imagem seria a manifestação do próprio Deus, a revelação do próprio Deus para o mundo, né? Para as pessoas. E que anda perdido e precisa dessa revelação. E isso só vai acontecer se essas pecinhas estiverem unidas. Se elas estiverem guardadas nas suas caixinhas, né, de preferências denominacionais, enfim, estiverem apegadas a coisas secundárias, em vez de coisas que são prioritárias. E qual é? Jesus Cristo, né, que une todos nós. As pessoas elas não vão ver essa imagem de Deus no mundo. Né? Um espelho, quando está rachado, ele não consegue refletir a imagem perfeitamente. E ele não consegue refletir a luz com tanta força. A luz fica fracionada. Não sei se vocês já fizeram esse experimento em casa, mas ela fica fracionada. Mas se esse espelho estiver lisinho, sem nenhuma rachadura, ele consegue refletir a glória, a manifestação dessa luz inteira. Né? E é tão interessante como Deus ele preza pela sua unidade e ele faz isso na diversidade. E poderia ser contraditório, mas é maravilhoso, porque ele diz assim, eu não vou dar tudo para a Nelly, eu não vou dar tudo para a Raíssa, eu não vou dar tudo para a Vitinho, eu vou dar um pouquinho para cada um, assim eles vão depender um do outro. Assim eles vão precisar andar juntinhos numa direção, porque eles não são autossuficientes. Isso. Eu acho que gera essa relação interdependente, tanto para a gente depender um dos outros, como para a gente depender de Deus. Então, é um misto de dependência. Né? Eu vejo muito essa analogia do corpo que Paulo faz, eu levo muito para a ciência. E aí tem o cabeça, né, que é o sistema nervoso central, e é ele que controla tudo. Então, se a gente é corpo ali, o dedo mindinho, tem o coração, tem o rim, mas se faltar o baço, a gente vai ter um problema. Né? Então, tem que ter baço do mesmo jeito que tem que ter bexiga. Mas quem está controlando tudo? O sistema nervoso central, que é Cristo, né? Que é um cabeça. Então, eu acho que cria essa relação de interdependência de um órgão com o outro, né? De uns com os outros, e com esse sistema nervoso central, que é Cristo, o cabeça. Que nem a musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até ouvir! E a referência do corpo ela é muito fantástica, porque ela vai falar isso. Uma mão não pode olhar para o olho e dizer, porque eu não sou olho, eu não faço parte do corpo. Do corpo, isso. E, então, o olho precisa da mão, a mão precisa do olho, que precisa do pé, e por aí vai. E isso transforma o corpo de Cristo. E Cristo como cabeça, para ele, vai ser toda honra, toda glória. Nós vamos nos mover, os membros se movem para que o cabeça seja glorificado. Amém? Amém. Isso aí. É isso aí, gente. O primeiro podcast nós encerramos agora. Uma salva de palmas aí. Obrigado, amor, pelas palmas. É isso. Então, e as perguntas? E agora a gente vai abrir para perguntas. Microfone, por favor. Lá vai, Senhor, nos dá sabedoria e graça. Quem tem questions? Chega, pastor Paulo, também para ajudar qualquer coisa. Eu tenho 2 perguntas. Tá. Vou ler a primeira, tá? Eita! Todo mundo falou que não podia mexer no microfone. Ai, meu Deus, que susto. Não Enfim, pode falar. A ação dos dons podem se entrelaçar? Por exemplo, receber uma palavra de conhecimento através de uma visão. Sim, semana que vem a gente vai falar mais sobre, tá? Mas Beleza. pode. Então, posso pular para a segunda? Pode. Beleza. Como quebrar a racionalização, no caso, buscar sentido lógico humano para manifestar os dons de Deus que Deus me deu? Entendeu? Sim. Sim. Fé. Fé. Ó, Confiança, Paulo, né? Paulo vai falar que a gente profetiza na medida da nossa fé. Então, meu amigo, se você não tiver fé e você vai ficar apenas na razão, você não vai profetizar. E isso a gente pode levar para todos Hebreus os 11, dois. para ela ler a tarefa de casa. E aí Tô a gente... perguntando porque, tipo assim, não estou dizendo que é comigo. um amigo meu. Um amigo meu. A namorada de um amigo meu. Não, porque eu vivi isso, né? Faz um tempo, uns 3 anos atrás,
em que Deus eu estava pedindo dom de línguas para Deus. E eu fiquei 1 ano pelejando, pedindo esse bendito desse dom. E eu não me conformei. Eu também irada. pedi muito, pedi Também, demais. gente. Próxima semana eu vou dar meu Fiquei testemunho. irada. 1 ano e meio, Irada. 2 anos assim. O Aí- teu foi 1 ano só, foi bom. Aí, então, tipo assim, eu relutava contra a minha carne, obviamente. Toda vez que eu via que vinha um impulso de falar, também me vinha a questão humana de querer tentar explicar o sobrenatural, que não se explica. Então, Isso. claro, a gente se explica com base na palavra, mas estou Sim. falando de forma humana, carnal. Não tem como eu explicar. É transcendente. Né? E eu vejo que tem inalcançável. pessoas, muitas vezes, que travam por, muitas vezes, ficar nisso, entendeu? Exatamente. Não, mas é comum, isso é uma pergunta bem comum. De tipo, no sentido, todos passam, ou a maioria. Eu passei. Mas é isso, é uma questão de fé. A gente tem que entender que Deus nos deu razão para pensar, raciocinar e entender, mas não é apenas razão, é a fé. É a fé que, junta com isso, vai fazer com que a gente rompa e venha fluir. Conseguiu? Deixou claro? Alguém quer alguma coisa? Mais perguntas? Mais perguntas? Alguém tem pergunta? Ficaram com medo do microfone ou não? Ok? Sem perguntas? Lete ou não? Não. Se fizesse assim. Então, amém. A gente pode encerrar. Tem alguma pergunta aí, Pedrinho? Não? Pedido de oração? A gente ora. É o quê? Para eu abrir? Todos os comentários? É um pedido de oração pelos dons do Espírito? Sou Alana, peço oração por mim e minha família. Aqui em casa está acontecendo coisas sobrenaturais. Deus olha para nós e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tem uma pessoa que falou assim: peço oração por mim e minha família. Aqui em casa está acontecendo coisas sobrenaturais. Deus olha para nós e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Creio eu que sejam sobrenaturais no sentido ruim, né? Ok, a gente vai orar por isso, tá? Alexandra. Amém. Tem mais alguém, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma sugestão de oração. Diz. É que hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Queria que a gente orasse sobre isso. Ok. Psicóloga, ora, né? Então, amém, gente. Vamos orar. Então, vou chamar Esla para fazer essa oração. Prevenção ao suicídio. E pela família de Alexandra, tá bem? E depois a gente encerra. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, porque podemos aprender um pouco mais da tua palavra, daquilo que nós cremos e queremos nos mover nos teus dons que estão disponíveis para todos nós. Amém. Nós queremos pedir que o Senhor desperte em nós essa fome, essa sede, esse anseio de buscar constantemente, com perseverança, até que o Senhor se derrame sobre nós, Deus. Amém. Em nome de Jesus, inconformáveis, até que o Senhor venha e se derrame e libere sobre nós tudo aquilo que tu tens para nós. Amém. Nós não queremos menos do que a plenitude do que tu tens para nós. Pai, em nome de Jesus, nós também te apresentamos a vida de Alexandra e sua família. Clamamos que o Senhor esteja indo lá, Deus. Que o Senhor os encha de paz, encha aquela casa de paz. Traga sabedoria e discernimento para entender o que está acontecendo. Amém. Libera anjos específicos para estarem indo visitar aquela casa, aquela família. E enche os teus filhos de ti para que eles possam se posicionar, batalhar e em ti receber a vitória, porque em ti nós já somos mais do que vencedores. Amém. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de paz sobre aquela casa e aquela família. E nós também te clamamos, Espírito Santo, tu que és o Espírito de vida. Nós te clamamos por todas as pessoas
Deus, que tem enfrentado o desejo, o pensamento de suicídio. Aquelas pessoas que estão cansadas de viver, que têm carregado dores, vazios tão grandes, que não conseguem mais encontrar uma razão nas suas vidas. Jesus, tu és a própria vida. Nós te clamamos, revela-te a essas pessoas. Que elas possam se encontrar contigo. Que o Senhor as encontre no quarto, onde elas estiverem, Pai. Que elas possam te ver, te ouvir e receber vida e desejo e anseio por viver o que tu tens para elas, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos a palavra de vida. Onde havia morte, onde havia anseio pela morte, nós declaramos haja vida e vida em abundância. A vida que Jesus veio para nos dar. Espírito Santo, sopra a tua vida sobre estas pessoas. Nós liberamos palavra de vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus, e ainda queremos orar. Quero te louvar por essa noite. Quero louvar o teu nome, Deus, pela vida de Raíssa, de Nelly, que pôde estar aqui à frente, compartilhando, conversando e trazendo dessa edificação para o teu corpo, para a tua noiva, para a tua igreja. E te louvamos por tudo, pedimos, Espírito de Deus, por mais. Sabemos que tem mais. E eu creio que semana que vem o Senhor trará e nos dará ainda mais daquilo que o Senhor tem para nos dar, tem depositado para nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, esse Deus que nos empodera, que nos capacita e que nos reveste de poder, seja conosco hoje e sempre. Amém. Não perca, amém, Deus. Não perca semana que vem. Estaremos aqui também nessa pegada de podcast e falando especificamente dos dons, um por um dos 9, e trazendo testemunhos. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe.